Tô entrando, tá bem. Um preto. Olá, boa Olá, tarde. querida, tudo bem? Tudo bom? Desculpa o atraso. Enfim, esses dias de São João, muitas lives, né? É, Aí aqui, também tô com um probleminha no Wi-Fi. Aí eu tô no 4G. então, aqui na comunidade, enfim, muita gente vendo as lives, né? Essas lives populares e acaba trazendo, enfim, sobrecarga. Essa é Bom, verdade. boa tarde, que bom tê-la aqui. Estamos em mais uma Black to Black, né? Promovida pela Black Stage, que nos convidou a fazer esse papo essa semana entre mulheres pretas, e eu tive a grata surpresa de ter várias mulheres comigo, e você é uma delas, uma preta aguerrida, né, que vem de Palmares, terra dos poetas, uma mulher que lutou muito, né, para chegar onde está. Hoje é uma procuradora federal, né, advogada do governo, né, do estado, enfim, enfrenta esse lugar que é muito difícil, né, para uma mulher preta, para pessoa preta, para homens, para mulheres, mas enfim, a gente está falando do lugar da mulher, mas e também é uma produtora cultural, uma fazedora de cultura, que tem a cultura correndo nas veias, que tem esse saber que vem da sua família, que vem do seu lugar. Então, Kiara, fala um pouco pra gente, né, de você, maravilhosa rainha, filha de Ansan, eu, filha de Xangô, que prazer para reolhar, lhe receber. Me conte um Caô, pouco. cabecilê. Axéô. Conta um pouco para nós de você. Olha, eu estou muito grata por esse convite, muito feliz de estar aqui, saindo um pouco dos universos de lives que costumam me convidar e vindo falar um pouco sobre, né, cultura como resistência. É um grande prazer estar com um grande nome como você, que trabalha a culinária como essa forma de expressão cultural também. É, como você bem disse, eu nasci na Zona da Mata, morei em Engenho de Cana-de-Açúcar até os 14 anos. Por meio do esporte, eu consegui bolsa em colégio particular e uma vaga num colégio muito, né, reconhecido do Recife. E esse colégio me deu algumas oportunidades de ter uma boa base e realmente ingressar na universidade que eu queria, que era a Faculdade de Direito do Recife, a Universidade Federal de Pernambuco. E, sem dúvida alguma, isso fez parte de um sonho de criança. Eu decidi que eu ia fazer direito aos 9 anos. Eu não sei se está aí algum som ligado da própria live, porque eu estou escutando a minha voz em retorno. Não, eu só tô no celular. Mas você está com fone de ouvido? Não, não, tô não. Então deve ser isso. Eu Porque aí tô só. eu fico me ouvindo. Então eu cresci com meu pai tocando violão, recebendo muita gente em casa, compondo as músicas que fez para minha mãe, para mim, para a família. E hoje eu acho que ele está com as 50 músicas já prontas, doido para gravar o primeiro CD, mas é aquela coisa, né, de interior, casou muito jovem, 21 anos, a minha mãe Uhum. com 19, e aí os A compromissos livre, né? familiares. Era outra realidade, né? Outra visão de perspectiva, inclusive. A gente não tinha interiorização de estudo universitário, não tinha nenhuma forma de apoio na capital, então é muito difícil famílias como a minha, de origem humilde, ter a possibilidade realmente de frequentar uma universidade, né? E nem tinha a possibilidade de universidade privada. Meu pai veio fazer faculdade aos 50 anos, depois que eu
me formei, aí meu pai foi se formar. Assim, a dedicação foi inteira à cultura e à educação dos filhos. E é isso ele fez junto com a minha mãe de uma forma brilhante. E eu sou dessa área do direito, na área jurídica, faço um doutorado em ciência político-jurídica, sou professora universitária, mas o pé na arte, sabe? Eu acho que tudo isso do direito, do jurídico, tem a ver com o sol em touro, aquela necessidade, né? Talvez daquela certeza, da segurança, da estabilidade, do conforto, né? O pisar no O chão, pisar no né? chão. Aí eu trabalho com esse mundo institucional, mas eu também tenho toda uma paixão e todo um trabalho, e todo um amor pela arte. E aí eu digo que é meu ascendente em peixes. Que me dá uma criatividade, realmente uma versatilidade de atuar em algumas áreas e gostar realmente, me dá extremo prazer. E recentemente a gente, dentro de um projeto de militância política e me colocando enquanto mulher negra, do ponto de vista político mesmo, eu estou ouvindo muito chiado. Aqui tá super bem, não é o seu fone, não. Não. Porque eu tô te ouvindo perfeitamente bem. E só você tá falando agora, então eu não... Então eu escuto a minha voz. Perfeito. Porque eu escuto a minha voz saindo do seu telefone. Então, aqui eu tô te ouvindo bem, não tem chiado, não tem nada. O sua imagem e seu áudio tá travando. Eu acho que é a internet. Deixa eu tentar. Inaudível. Tão bonito. Inaudível. Tô? Aham. Vamos ver. Pronto. Voltou o Wi-Fi. Chique. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo é que esse fato de ser uma mulher negra e se colocar politicamente enquanto tal, termina juntando diversas atividades. E a gente tem um movimento muito interessante no âmbito jurídico, que é o da Balme Juristas Negras, que é uma coletiva que junta diversas juristas que buscam ajudar outras mulheres negras a acessarem esses espaços de poder. E a partir disso vem várias ideias, porque quando a gente faz um evento jurídico, a gente acha que sempre está faltando alguma coisa. A gente faz o evento jurídico, mas entre uma fala jurídica e outra, a gente coloca uma roda de capoeira, a gente coloca um afoxé, isso dentro da própria OAB. E isso levou a ideia de a gente fazer uma festa voltada assim, para unir a comunidade negra, mais acadêmica, mais militante que seja, e surgiu enquanto isso em Wakanda, que hoje é o nosso principal projeto. Então, é porque embora você tenha decidido aos 9 anos, o que é muito inusitado, né? Uma criança decidir que vai ser advogado, escolher uma profissão dessa complexidade aos 9 anos, você, sendo uma mulher preta, traz no DNA toda essa ligação, né, com a terra, com a cultura. Sendo de Palmares, é inevitável que lá não corresse pelas suas veias o poema, né, a palavra, a fala. Então, mesmo que você tenha seguido essa trilha, que é uma trilha de sedimentação, de conseguir
porque a mulher preta ela tem que conseguir uma forma de se sustentar, a gente tem que garantir o nosso dinheiro, né? Enfim, faz parte disso, faz parte da gente querer esse lugar de reconhecimento por algum viés, né? E aí cada uma vai, seja enfermeira, enfim, várias profissões. Você fez isso, mas a sua veia poética, a sua veia de arte, a sua veia de amor por essa nação cultural que é o Pernambuco, não se deixou se perder. Então, em tudo que você faz, pelo que eu entendi, né, na Biomi, vocês trazem a cultura e vocês começaram a pensar essa festa aí, que foi inusitadíssima, né, no último carnaval, as prévias, quando falaram enquanto isso em Wakanda, porque Wakanda, primeiro, foi um filme que veio da Marvel, né, a Marvel branca, o cinema branco, com um roteiro incrivelmente preto, falando no nosso lugar, falando de um poder preto, de um lugar preto guardado, de um sonho de tecnologia que a gente tem, né? Corre no nosso DNA, vem da gente essa tecnologia, né? Qualquer coisa que você pensar no mundo vem de África. Então, vocês pegaram esse nome que trouxe uma representatividade para nós e transformaram nessa festa, né? Que foi uma coisa inusitada na cidade. Que hoje é uma comunidade e é um protagonismo totalmente feminino. A Pantera Negra realmente são panteras negras. É um total matriarcado. Juntamos duas principalmente, né? E mais duas redes de afroempreendedoras. Tanto a Quilombá quanto a RAEP, são duas parceiras nossas que formam todo esse quilombo. E foi interessante porque esse ano ele começou de forma muito inusitada e ele está se desenvolvendo de forma muito inusitada. Esse ano ele começou, acho que a primeira coisa que eu vi foi o poema de Conceição Evaristo, que ela diz assim, é tempo de se aquilombar. Sim. E ela termina dizendo que a máxima quilombola é de que a liberdade é uma luta constante. E nós temos que lutar por essa liberdade em todos os espaços que a gente puder ocupar. A arte negra, ela foi e é criminalizada. Quando a gente fala, por exemplo, da prisão do Raimundo da Penha, quando a gente fala da criminalização do baile funk, a gente não pode esquecer que, historicamente, a gente teve a criminalização da capoeira, a gente teve a criminalização do axé, do candomblé, do samba. O samba, que hoje é expressão e patrimônio, a gente teve criminalização, encarceramento de corpos negros. Então, a nossa arte, o próprio frevo, é extremamente interessante, porque o próprio frevo, que hoje é patrimônio material aí do Brasil, de Pernambuco, patrimônio material da humanidade, foi criminalizado. Os capoeiras fizeram esse passo frevo. Então, eu entendo que de todas as formas de resistência, a arte é das mais belas e a que mais nutre o nosso espírito para que a gente continue as diversas lutas que a gente tem em todos os outros segmentos da vida, né? Porque a gente nunca é uma persona só, né? Somos várias. Exatamente. E tudo que é do nosso lugar, é porque já visto esse momento que a gente está passando, veja só, a gente está passando por um momento de isolamento, numa grande pandemia, e nós nunca fomos tão visibilizados. Esses lugares que a gente tem ocupado, eu estava até falando outro dia, quando eu fui convidada para fazer essa live, tenho feito algumas outras, eu disse, eu nunca estive tão visível no momento tão... Sabe? É porque a gente é sedimentado, enfim, não tem como negar o que a gente construiu ao longo dos anos, mas é muito interessante e muito tocante. Por quê? A gente está passando por isolamento e você não tem um caso apenas de um branco que morreu, assassinado, violentado, que está passando por qualquer dificuldade.
nenhum caso de um branco visível tomou, sabe? Não, mas o que a gente vê é preto morrendo, é preto passando fome, é preto sendo discriminado, enfim. E veio à tona tudo. O encarceramento em massa do nosso povo, a exclusão em massa do nosso povo, a fome em massa do nosso povo. E o que a gente tem que dá alento é arte. É poesia. É o que nos faz manter um mínimo de sanidade nesse tempo. E a gente tem feito diversas lives em Wakanda, semanalmente, que são lives em que a gente mistura música com bate-papos assim também, porque a gente busca artistas que tenham esse projeto político, essa conscientização política. E o nosso aquilombamento é nesse sentido de aquilombamento estratégico mesmo, para criar um sistema, um modo sustentável de existência, resistência e reexistência negra. E a gente não está inventando a roda. A gente está aprendendo e honrando a nossa ancestralidade. A gente está aprendendo com o movimento que existe em Pernambuco desde os capoeiras, desde o frevo, desde a terça negra, dos maracatus, dos afoxés. Ou seja, a gente está aprendendo, olhando para trás, é o princípio Sankofa. É o princípio, né, daquele de olhar para trás, ressignificar esse passado de dores, perceber o quanto isso é potência, o quanto isso é construtivo, o quanto isso nos coloca numa posição de privilégio em criatividade e também de potência de transformação para reconstruir o nosso presente e um futuro que nos desassocie. Por isso que o Wakanda é tão importante, que você falou muito bem, é que desassocie a figura da pessoa negra a posições de subalternidade e coloque a figura da pessoa negra em posições de realeza, em posições heróicas, em posições de alta tecnologia, em posições estratégicas de poder. E é isso que a gente tenta fazer em todas as linhas de atuação que se comunicam. É valorizar e realmente construir rebater isso que o racismo estrutural nos coloca desde criança, desde pequenos, nos coloca não só a nós negros, mas a toda a branquitude, de que ser negro é estar ligado a estereótipos de subalternidade, que ser negro é não poder transitar e ocupar determinados espaços, é não poder estar em horário nobre, é não fazer sucesso nacional, é não ocupar cargos de poder. Então, quando a gente rompe, eu chamo isso, não sem inventar também, isso remontando a alguns autores, como Achille Mbembe, é um processo de insurgência. E a arte é o primeiro processo de insurgência, se vem a partir da arte, se vem a partir da cultura, porque é a cultura, né? A gente tem que ter um conceito mais amplo de cultura, porque muitas vezes a gente acha que cultura, e teve se discutindo essa semana se a cultura era ou não direito fundamental, eu achei de um absurdo tremendo. Eu cheguei a escrever um parecer, na época que eu estava em uma coordenação lá no Ministério da Cultura. Esse parecer está disponível online. Ele faz justamente a defesa e mostra por A mais B por que é que o direito cultural é um direito humano, é um direito fundamental e não tem discussão a respeito disso. E a gente tem que ampliar esse conceito de cultura, porque o conceito de cultura não é simplesmente a arte em si. A arte também é cultura. Mas, por exemplo, a reprodução do machismo e do racismo também é cultural. É porque a cultura é o nosso modo de viver, né? E aí, falando de cultura, a gente acabou sendo criado uma forma de cultura para nós, pessoas pretas, onde a gente tinha que ficar subalterno, né? Onde a gente tinha que ficar num lugar que não tinha poder. Esse lugar não era, não. Quando a nossa cultura verdadeira, o nosso verdadeiro lugar de cultura é de reis e rainhas, né? Nós chegamos no Brasil como pessoas escravizadas e enfim, é esse o lugar que nos dão quando a gente começa a se desenvolver enquanto comunidade no Brasil, mas esse não é o nosso lugar de fato. E esse momento que a gente está vivendo, ele está fazendo com que a gente cresça enquanto comunidade. A gente passou a entender que
Não adianta eu ser uma preta que reconheça o racismo, que entenda o meu lugar, que sinta o meu poder, que entenda que meu DNA é poderoso, forte e ele consegue avançar se a minha comunidade não entende. Não Ou adianta se a você minha ter comunidade não está junta. É exato. Se você avançou, você chegou a ser uma procuradora federal, você, enfim, professora universitária, enfim, tudo, 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 se a sua comunidade não está absorvendo. Se Deixa as eu... mulheres Isso, pretas que isso estão é longe da gente importante. não. Fica à Isso é muito vontade. importante você falar, porque quando se coloca assim, parece até que é uma pessoa que tem uma ética diferenciada, mas não é. Tudo que a gente consegue e constrói, a gente volta para os nossos. Isso parece que vem no Tem que nosso voltar. DNA mesmo, porque a primeira coisa que a gente pensa é em melhorar a condição de vida da nossa família, dos parentes, das pessoas É mais isso mesmo. próximas. Aí depois a gente vai vendo que a nossa família é muito maior do que aquela ali, porque nos foi negada a identidade. A gente pode ser prima e não sabe. A gente pode ser prima e não sabe. Porque nos Exato. foi negada a identidade, a gente pode ser parente. Né? Então, Uhum. toda essa. E outra, eu vou te dizer bem uma coisa: ser negra única nesses espaços adoece. Então, eu Sim, faço pela comunidade, mas eu faço por mim, porque quando a gente fala de Ubuntu, de eu sou porque nós somos, é muito sobre isso. É muito sobre isso, porque eu sozinha lá não sou. Me dá uma sensação de desencaixe, gera todo um enfrentamento por ter um pensamento e um agir anti-hegemônico, um agir não padrão da branquitude. Isso me leva a um processo, né, de estranhamento. Você fica entre dois mundos. É muito difícil ocupar esses locais institucionais sozinho. Então, uhum. quando a gente pensa em um projeto como a Biomi, Juristas Negras, Isso. quando a gente pensa nesse projeto de dar ferramentas para que mulheres negras possam ser juízas, promotoras, procuradoras, defensoras públicas, o que quiserem ser, quando a gente coloca esse projeto e ele ganha a proporção que ele ganhou e hoje é nacional e nasce aqui em Pernambuco, é justamente sobre mais mulheres nesses espaços. Primeiro, para que a gente tenha realmente um aquilombamento dentro dessas instituições, de forma que essas instituições elas possam ser contrapostas na sua forma de pensar hegemônica. Porque fica... Sabe aquela frase de que sempre foi assim? Por que é que você está questionando? Só quer ser diferente? Quer inventar moda? Sempre foi assim, né? Então, a gente sempre lida com isso. Então, imagina levar uma roda de capoeira para dentro da UAB. A primeira coisa que disseram foi, não pode, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque não pode. Se pode vir o Conservatório de Música Pernambucana tocar música clássica aqui, Beethoven, Uhum. por que eu não posso trazer o afoxé? Não Exato. pôde, o afoxé teve lá, e a roda de capoeira teve lá, e depois a gente fez um afoxé no meio da rua, na frente da UAB, fechando a rua. Eu iniciei esse ano uma parceria com as meninas da Casa Jambo. E eles já tinham uma linguagem, fica ali do lado da Faculdade Exuda. E a gente fez alguns eventos. Aí tinham eventos mais ligados à MPB e tal, e não havia denúncia alguma. Teve um evento que a gente fez à tarde, que era com 2 afoxés. Não deu, sei lá, eu acho que a primeira música, que era uma louvação a Exu, aí tome o atabaque, não deu, sei lá, 20 minutos de começar o evento, 20 minutos. A gente já tinha a polícia na porta. Qualquer evento que a gente fez, que era mais ligado à cultura negra, a gente teve denúncia. Porque a população brasileira, a população pernambucana, principalmente também, ela é do engenho. Ela é desse lugar racista. E ela faz com que a nossa cultura seja tratada como uma cultura marginal.
Mas você E sabe que a branquitude tem medo de tambor. A branquitude tem medo dos tambores. Se você for se você for com birimbau, ou se você for com cavaquinho, ou se você for com qualquer, mas se você for com o bombo mesmo, com o tambor, a branquitude é apavorada com isso. A época dos quilombos, a época realmente das pessoas escravizadas que conseguiam fugir para se aquilombar, os tambores tinham uma função nisso aí. Por exemplo, pela velocidade dos tambores, pela velocidade, se dizia se haveria perigo ou não, e isso ajudava nas fugas. Então, veja como é que Exato. isso vem no nosso inconsciente coletivo histórico. Por isso que toda pessoa que tem nas veias e corre nas veias o sangue negro, quando escuta a batucada, se arrepia dos pés à cabeça. Uhum, E a branquitude fica apavorada. E esse tambor tá tocando agora, né? Esse tambor tá tocando agora. Tá tocando muito forte. E qualquer um que não queira discutir ser antirracista, sabe? Qualquer um que ainda queira permanecer nesse lugar racista, vai ouvir esse tambor tocar porque a gente está se juntando. A gente está, né, se fortalecendo e esse lugar está cada vez mais forte. Por exemplo, o chamado de Jason para um convite de uma semana de uma conversa entre mulheres pretas já é sabe, um olhar mais para esse lugar que é necessário a gente se juntar. A gente não vai excluir todos os brancos da nossa vida e tal, mas a branquitude, o modelo da branquitude, o racismo, ele tem que ser excluído. Exatamente. Esse lugar pode ser mais... O conceito de branquitude, ele tem relação àquela racialização de uma pureza, né, branca, mas que se utiliza dos privilégios, que tem, consciente ou inconscientemente, consciência desses privilégios e se utiliza desses privilégios, negando o racismo, reforçando o mito de democracia racial, e tentando destituir a nossa identidade. E isso a arte ajuda muito a fazer, a reconstruir a nossa identidade. A cultura negra, a partir da arte negra, me trouxe muito de volta às minhas raízes. Por quê? Porque a gente passa por um processo total de embranquecimento na educação, que nos nega o direito de conhecer a nossa história a partir da perspectiva, né, de que nós também somos sujeitos de história, temos lugar de enunciar a nossa história e não apenas os portugueses construíram isso aqui, muito pelo contrário, nossa tecnologia, nossa engenharia ajudou a construir esse Brasil, não ajudou, construiu efetivamente. Então a gente tem que começar a voltar a reconstruir a nossa identidade. E a nossa identidade, e aí a Joyce Bert vem falar em empoderamento, ela sempre fala como esse processo, tanto individual quanto coletivo, porque quando você, de certa forma, se aquilomba, apesar de não ser o termo que ela utiliza, mas é o termo que eu realmente gosto, quando você está nesse processo de aquilombamento, você reforça a sua identidade a partir do reforço da identidade do grupo. Isso vem a partir de uma estética negra, isso vem a partir dos nossos turbantes, do orgulho do nosso black, do orgulho das nossas tranças, do orgulho né, do achar o preto bonito, porque a gente tem imagens da mídia, imagens da propaganda, imagens do cinema, das diversas artes, em que o preto só está ligado ao que é de mais negativo na sociedade. E a gente vem num processo histórico de sempre te negarem a tua negritude, no sentido de que, principalmente eu, que sou uma negra de pele clara, mais clara, aí você é moreninha, a mulata. Então, tudo isso, miscigenada, não existe isso de racismo. Toda essa ideia de miscigenação vem também disso. E quando eu me encontro com a cultura negra, e quando eu me encontro realmente, quando eu toco pela primeira vez no maracatu, quando eu pego pela primeira vez os bombos, realmente, quando eu participo
Aí eu digo, não, é esse o meu lugar. Por isso que eu me sinto tão desencaixada onde eu estou. Por isso que, porque eu estou ali sem saber a minha identidade. E a arte ajuda a reconstruir essa identidade e o orgulho de ser negro e de ser negra. Não apenas no carnaval, exibindo corpos de globeleza, que também tem a sua importância simbólica. E, ao menos, sim, em algum momento, ela está ali como realeza. Não apenas com as escolas de samba, mas a arte em si faz com que a gente se orgulhe hoje com uma militância de diversas formas, no orgulho, né, de pertencer a essa comunidade, que é essa comunidade negra com consciência e que deve ter esse projeto que una. Sabe por quê? Porque eu falo demais, né? Mas é que é tantas ideias na minha cabeça. Porque essa ideia de especialização, de que você tem que ser uma coisa ou outra, é muito ocidental, é muito brancocêntrica. Esse negócio de que você ou você é advogada ou você é produtora cultural, você é procuradora ou você é artista. Isso é para pessoas que não têm a multipotencialidade que a pessoa que o povo preto tem. Não tem. Não tem a multipotencialidade que o povo preto tem. Então, eu nunca aceitei esse discurso de que eu tinha que escolher entre ser uma coisa ou outra, se eu posso transitar entre vários espaços, se eu posso fazer diversas coisas. Ah, mas você não vai ser boa nenhum e nem outro. Eu sou feliz. Como eu, nos últimos tempos, assumi esse lugar de cozinheira, né? Porque eu sou cozinheira há muitos anos, desde que eu venho da minha casa, eu cresci nesse lugar dentro da cozinha, sabe? A minha família, ela se constituiu, toda ela, ao redor da cozinha da minha avó. Ah, isso é lindo demais. Só lembro da minha. Eu vivi ali, eu cresci ali, meus saberes de cozinha, eles são todos dali, daquele lugar. E durante muito tempo era uma coisa que eu cozinhava em casa, cozinhava para meus amigos, e meus amigos diziam assim, Cíntia, pelo amor de Deus, é para você estar cozinhando no restaurante. E eu, não, cozinheiro eu não vou ser. Cozinheiro eu não vou ser. E hoje é uma coisa que eu assumo. Eu sou cozinheira, sou produtora cultural, sou várias coisas, e a gente consegue ser várias coisas. Porque é o lugar da gente, né? A gente não é uníssono, né? Nosso lugar preto não é de um canto só. A gente somos de vários lugares, né? A filosofia quemética, a filosofia africana, de egípcia especialmente, fala muito de que cada um de nós é um universo, que não existe um universo, o que existe é um pluriverso, né? Então, se você tem dentro de si um universo, a potencialidade é infinita. Ser preto é potência. Não tem outra palavra para definir a gente, é potência. E é isso que a gente quer reacender em Wakanda. Então, quando a gente vai para Wakanda e está todo mundo maravilhoso e maravilhosa ali, sim. E aí você olha para o lado e vê só preta e preta toda trabalhada no afrofuturismo, porque tem essa pegada do afrofuturismo, no sentido de nos ligar à tecnologia, nos ligar ao futuro, nos ligar ao protagonismo nessas transformações. E aí você vê um monte de preta e preto maravilhoso e maravilhosa, e ao mesmo tempo a tia do acarajé, sabe, das antigas de Olinda ali também no acarajé com a gente, e o tecnobrega do Recife com a música mais tradicional do maracatu, e tudo isso somos nós, e tudo isso esse projeto que eu queria muito convidar vocês a conhecer. O nome da nossa página é o Enquanto Isso em Wakanda. E assim que acabar essa pandemia, assim que acabar essa... Tá até aqui. Enquanto Isso em Wakanda, tá invertido por causa da TV. Assim que acabar essa pandemia, a gente vai abraçar a Wakanda, porque na realidade queremos ser um circuito de festas pretas, nem que seja assim, só para dizer onde é que eu encontro os pretos e as pretas foda agora, hoje, na sexta-feira, sextou, e agora? A gente quer ter essa comunidade, porque a gente precisa dessas relações. É uma coisa que a branquitude faz de forma muito eficiente. É assim que o filho de fulano trabalha na empresa de cicrano. É assim que fulano sabe que o outro está desempregado, mas abriu uma vaga de emprego assim. É criando redes.
E a gente tem que criar essas relações interpessoais. Esse lugar, né, desse encontro, quando abrir as portas do Apocalipse, ele é necessário. Acho que todas e todos nós pretos da cultura tá um pouco pensando nisso, nessa volta, né? Porque para além de tudo que a gente fez, para além de tudo que a gente já fortaleceu de espaços brancos, de espaços que a gente não era protagonista, espaços onde a gente não conseguia chegar com o nosso turbante tranquilamente, sem ser olhado de cima a baixo, espaço onde você não conseguia ir colorida, como a gente gosta de ser, né? Porque a gente gosta de andar colorida, a gente gosta de andar para cima, porque está na nossa referência africana, e a maioria das festas não nos compreendia. Além do que, não tocava e não ouvia o que a gente queria ouvir, né? E chega num ponto em que você perde totalmente a vontade de ir para esses lugares. Exatamente. Totalmente. Exatamente. Aí você faz uma... Ah, tem um samba em Recife, tem aonde ali. É um lugar totalmente elitizado, branco, que aí vai estar a galera tocando samba ali, e o pessoal nem entende o que é aquilo. Se as pessoas nem levantam para sambar, eu não entendo. Fora isso, existe uma coisa, eu tenho construído um projeto, né, de jantares para... daqui a pouco, né? Quando abrir um momento de fazer jantares, e a gente começa a pensar no preço, né? Eu acho que até isso é um olhar que a gente tem que ficar atento. Nosso povo pode pagar quanto? Eu acho que a gente tem que ter, deixa eu te falar, eu acho que a gente tem que ter graduações. A gente tem que... Sabe por quê? Porque se a população negra brasileira fosse um país, seria o 11º do mundo em economia. A gente movimenta 1,7 trilhões de reais por ano. Existe uma classe média negra. Existe uma classe média negra que está sendo subaproveitada. Isso é uma pesquisa que o Instituto Locomotiva fez com a Feira Preta. Então, acho que, por exemplo, a gente não vai excluir os irmãos e as irmãs que não podem pagar. Então, por exemplo, o Wakanda. O Wakanda, a gente fez várias promoções, fez parceria com grupos que a gente sabe que não tinham condições, e fez ingressos promocionais. Mas aquele preto e aquela preta que pode pagar o preço... Deve pagar e manter, porque assim funciona de forma quilombada, né? E sustentável. Porque senão a gente fica num círculo, a gente fica num círculo de manutenção da ideia de não prosperidade. E eu acho entendo. E eu acho que essa graduação é importante. Eu acho que é chegar nesse lugar onde o nosso povo consiga nos consumir. Porque senão a gente acaba indo para um lugar onde, mais uma vez, a gente tem algumas pessoas que são pretas, mas não conseguem acessar esse lugar de autoestima que a gente já tem, esse lugar que está eu e você de turbante aqui, não teve nenhuma combinação disso. É um lugar onde você se sente confortável, onde eu me sinto confortável, é onde a gente chega pretos e pretas felizes, e ainda temos na comunidade pretos e pretas que veem lives dessas de consumo, lives da fuleiragem, e não entendem o lugar do racismo e que ainda entram no lugar da branquitude. É preciso que eles cheguem. Para eles chegar, muitas vezes, é preciso que a gente estabeleça essa graduação. Né? Sim, eu acho que é um pensamento que a gente... porque senão desvaloriza. Porque tem pessoas, principalmente pessoas negras, pretas, sem consciência de raça, que estão imersas na branquitude. Ela começa a perda de identidade é uma consequência dessa estruturação. A gente nunca pode culpar esse irmão ou essa irmã preta. E aí a gente tem que começar a perceber como é que a gente captura essa classe média. Como é que a gente mostra que a gente também pode fazer festas de grandes proporções, né? E que seja afrocentrada. E essas pessoas, elas têm um certo preconceito se a coisa é muito barata. Ela acha, por exemplo, que não é de boa qualidade.
porque o padrão brancocêntrico é de que quanto mais caro, mais a gente nivela o público. O que é nivela o público? É exclui o povo negro. É, né? É. É, Então, é aí tirar... você vai ter as festas, né, as prévias de carnaval, vou falar mesmo o nome, que não devo nada a ninguém, as carvalheiras da vida, que não entra preto. Exatamente. E quando entra, ele tem que estar dentro do Seu padrão perfil do estético. branco, do padrão estético branco. Porque se ele andar no padrão como nós achamos e como nós devemos nos vestir, que eu acredito, né? Ele vai ser rechaçado dentro dessa festa. Ele vai ser um folclore que não vão tratar como se ele tivesse fantasiado, né? Porque para muitas pessoas, andar com roupa de como a gente anda é uma fantasia. Isso seria, sabe aquela coisa, seria cômico se não fosse trágico? Antes da pandemia, o último evento que a gente participou, jurídico, foi um evento das mulheres advogadas. Aí a gente tem que saber, nós mulheres negras, temos que saber que quando o feminismo branco fala mulheres, elas não nos inclui. Porque a mulher negra tem que dizer mulher negra. A mulher branca diz eu sou mulher. Simplesmente. O homem diz eu sou uma pessoa. Ou seja, ele é universal, o homem branco, né? É isso que Grada Quilomba fala e que muitas vezes a gente vê na prática. Aí a gente foi para esse evento, 2.600 mulheres, acredita que tinha assim, umas 30 pretas. Mas tinha umas 20 articuladas, aquilombadas. E essas 20 articuladas estavam assim, né? De turbante, de estampa africana, de trança. As pessoas... Na sexta-feira de branco. Na sexta-feira de branco, as pessoas lidavam com a gente como se a gente fosse... Tipo, folclore. Queriam tirar foto enquanto a gente estava planejando como era que destruía o mundo e as pessoas se metendo no meio da gente para tirar fotos. Para que você quer tirar foto? Eu lhe conheço. Não, mas que vocês são tão bonitas. E você está tirando foto com todas as mulheres bonitas do evento. Tem 2.600 mulheres aí. Vai procurar outra mulher bonita, pô. Me deixa. A gente organizando a retomada e o povo querendo tirar foto. Kiara, 5 minutos nos falta. Eu tô em outro evento aqui, inclusive eu tô online nele e online aqui, por isso que de vez em quando eu tô olhando o outro. Estou num evento sobre direitos fundamentais, que eu sou, para variar, a única mulher negra. Quer dizer, a única negra, né? Então, e aí estão falando o tempo todo. E não vamos deixar de falar aqui nesse final, né, que muitas de nós ainda precisam entender sobre racismo, que precisamos ter justiça para Miguel. Todos os dias eu vou falar disso, todos os dias eu vou falar desse crime aqui no final dessa live, porque é importante a gente ressaltar que não era para aquele menino ter morrido se não fosse o racismo, né? Então, se despeça, amanhã a gente tem Dandara, enfim, outra preta maravilhosa, e essa semana, até sábado, a gente tem Axé aqui com a gente. Maravilha. Para quem quiser, o meu Insta fica aqui em cima, né? Professora Kiara. O debate... Sim, eu ainda, vez ou outra, falo de questões jurídicas, mas mesmo as questões jurídicas, elas são perpassadas pela questão racial. Então, quem quer saber um pouco mais sobre feminismo negro, sobre essas nossas lutas, vai lá e procurem Wakanda, gente. A gente está tentando aí uma atração nacional para uma live super, ultra, mega. Eu não, só peço a torcida ao axé, o pensamento positivo de vocês, porque a gente está falando com uma grande referência nossa aí na negritude para fazer uma live em Wakanda. E vão todos lá para a gente crescer com essa comunidade, para a gente criar esse circuito de um monte de gente preta, assim, linda e interligada e aquilombada. É tempo de se aquilombar e a liberdade é uma luta constante e a gente não conquista ela sozinha. É isso. Que o Orixá nos abençoe. Obrigada, Axé. Axé. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui hoje. Até amanhã, 5 horas. Tchau, gente. Beijão para todos.